Meu marido começou a dormir de fones de ouvido, até que uma noite tirei um deles. A princípio, achei estranho. Ele sempre disse que não conseguia dormir com barulho, e agora estava ouvindo alguma coisa pra adormecer. Quando perguntei, ele respondeu rápido, como se já tivesse ensaiado. É só um podcast de meditação. Me ajuda a relaxar. Ok, não insisti. Só que o hábito não só continuou, como foi ficando mais rígido. Primeiro foram as noites em que ele colocava os fones assim que deitava, sem nem conversar comigo. Depois, os momentos em que eu tentava dizer algo e ele fingia não ouvir, literalmente. E, se eu insistia, ele tirava um fone, respondia rápido e colocava de volta, como se estivesse com pressa de voltar para aquilo. A princípio, me senti dramática por desconfiar. Casamento é feito de fases, eu me repetia. Talvez fosse só uma mania nova, igual quando ele passou semanas obcecado por jogos de celular ou por aprender francês e desistiu depois. Mas, dessa vez, parecia diferente. O que mais me incomodava era o jeito dele esconder o que estava ouvindo. Eu nunca via o nome do aplicativo, nem a tela ligada. E ele sempre dizia a mesma frase, idêntica, toda vez que eu perguntava. É só um podcast de meditação. Uma noite, quando ele já dormia, resolvi tirar um dos fones. O que ouvi não parecia meditação. Era uma voz feminina, suave, baixa e com um tom quase íntimo. Não conseguia entender direito o que ela dizia. Parecia um sussurro, meio abafado, mas dava pra perceber que era uma conversa. Ou melhor, parecia uma conversa. Só que ele nunca respondia. Meu coração começou a bater forte e o ar pareceu pesado. Coloquei o fone de volta antes que ele percebesse, mas passei o resto da noite acordada. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Cozinhei, trabalhei, fiz as mesmas piadas de sempre. Mas cada vez que ele colocava os fones, era como se uma distância invisível se abrisse entre nós. Um silêncio que não era normal. Comecei a observar o jeito como ele esperava eu sair do quarto pra colocar os fones. Como às vezes sorria de leve, quase imperceptível, antes de dormir. Eu sabia que aquele sorriso não era pra mim. Certa noite, ele esqueceu o celular carregando na sala. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Peguei o aparelho, procurei o tal podcast de meditação e não encontrei nada parecido no histórico. Nenhum aplicativo de áudio, nenhuma playlist, nada. Como se tudo tivesse sido apagado. Senti um frio na barriga. Quando ele acordou e percebeu que o celular estava na sala, ficou visivelmente desconfortável. Perguntou com uma calma forçada se eu tinha mexido. Eu menti, dizendo que não. Ele apenas assentiu e não falou mais nada, mas naquela noite, colocou os fones mais cedo que o normal. A partir daí, comecei a reparar em outra coisa. Ele ficava irritado se eu tentava abraçá-lo quando ele já estava com os fones. E às vezes, no meio da madrugada, eu via ele virando o corpo, sorrindo, como se estivesse reagindo a alguma coisa que ouvia. Não sei descrever o que senti. Não era só ciúme, era medo, um medo estranho, irracional, mas real. De repente, comecei a imaginar que aquela voz feminina podia ser de alguém que ele conhecia, talvez uma colega de trabalho, talvez alguém que ele conheceu online. E então, um dia, o inevitável aconteceu. Enquanto ele tomava banho, o celular vibrou na mesinha. A tela acendeu e vi uma notificação. Não era de nenhum aplicativo conhecido, só aparecia o nome, Alissa, seguido de uma mensagem curta. Hoje quero te fazer dormir do meu jeito. Senti as mãos tremerem. Era o nome de uma mulher que eu nunca tinha ouvido ele mencionar. E de repente, tudo fez sentido. Os fones, as desculpas, as noites virando o rosto. Mas o que me deixou mais confusa foi o detalhe no topo da notificação. Modo anônimo ativado. Eu não sabia que o celular dele tinha isso. A partir daquela noite, decidi que ia descobrir quem era Alissa e o que ela fazia meu marido ouvir todas as noites. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando pro teto, ouvindo o som baixo que saía dos fones dele, imaginando o que exatamente aquela mulher dizia pra ele. A mensagem na tela não saía da minha cabeça. Hoje quero te fazer dormir do meu jeito. Tentei me convencer de que podia haver uma explicação lógica. Talvez fosse algum aplicativo de relaxamento com nomes personalizados. Talvez a Alissa fosse só uma assistente virtual. Mas no fundo, eu já sabia que não era isso. O jeito como ele escondia, o cuidado em apagar o histórico, nada disso combinava com inocência. No dia seguinte, quando ele saiu pra trabalhar, minha mente já estava decidida. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, mesmo que doesse. Peguei o notebook, procurei Alissa Podcast Meditação em tudo quanto é lugar e nada. Nenhum resultado. Parecia que aquilo simplesmente não existia. O que me deixou ainda mais inquieta foi lembrar que semanas antes, ele tinha trocado a senha do celular. Disse que era por causa do trabalho, que a empresa pedia mais segurança. Acreditei na hora. Agora, percebia que tudo se encaixava perfeitamente. No fim da tarde, ele voltou pra casa agindo normalmente. Me beijou rápido. Perguntou sobre meu dia e começou a mexer no celular. Eu observava cada gesto, cada microexpressão. Quando mencionei casualmente que queria tentar ouvir podcasts de meditação também, ele travou por um segundo. Tentou disfarçar, mas percebi. Disse que o que ele ouvia era bem específico e que eu não ia gostar. Senti o rosto esquentar de raiva e humilhação. Ele estava mentindo olhando nos meus olhos. Nos dias seguintes, o padrão continuou. Ele evitava deixar o celular por perto e eu fingia que não notava. Mas por dentro, cada gesto dele me corroía. Até que, em uma noite de sexta-feira, o destino colaborou. Ele dormiu antes de colocar o despertador, e o celular ficou desbloqueado por alguns segundos antes da tela apagar. Me movi em silêncio, com o coração acelerado, e toquei na tela antes que bloqueasse. Abri o aplicativo de mensagens. Nenhum Alissa na lista. Nenhum histórico suspeito. Mas quando abri as configurações, notei um detalhe. Havia uma aba chamada Conversas Privadas, protegida por senha. Não pensei duas vezes. Peguei um papel e escrevi todas as combinações possíveis que poderiam ser. Data do nosso casamento, do aniversário dele, do nosso cachorro. Nada funcionava. Até que tentei o número que ele sempre usava como senha antiga, 1123. A tela se abriu. Dentro, havia apenas uma conversa, com Alissa. A primeira mensagem datava de 3 meses atrás. No começo parecia realmente algo de meditação. Ela falava coisas genéricas, tipo, relaxe, sinta o corpo leve, esqueça os pensamentos ruins. Mas... e se não quiser esperar a parte 2?